Mais uma vez, nós queremos levantar as nossas mãos para os céus, sem ira e sem contenda no nosso coração, sabendo que o nosso Redentor vive, e vive para todo sempre. Sabendo que Deus, Ele é conosco, nosso Emanuel. Sabendo que o Senhor não falha, o Senhor não erra. O Senhor é um Deus onipotente, tudo está no controle e na palma das mãos do Senhor. Não perdeu o controle, não perdeu a direção de nada. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que não muda. Aleluia, e nem tem problema de caráter, porque o teu caráter é único, a tua palavra é a verdade. E se nós estamos aqui, Jesus, é porque um dia o Senhor achou graça em nós, e nós estamos aqui para proclamar, para falar de Ti, e que a presença do Senhor possa inundar o nosso coração, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Que toda distração, que toda batalha na mente, toda confusão, tudo aquilo que tira a nossa atenção, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e declaro que o ambiente preparado está para a tua palavra, porque nós não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes desta verdade, em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Eu decidi estar aqui nessa noite, e por isso eu abro o meu coração para receber, para continuar recebendo tudo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigada, pastora Gorete, seu esposo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Acho que essa já é a terceira ou a quarta camisa, né? Quarta camisa, e tá tudo lá. Eu uso, trabalho com essas camisas, e quando eu olho, é um peso que a gente sente, não um peso de pesar, mas um peso de glória, porque é uma responsabilidade. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastora Lourdes, Deus abençoe, forte, corajosa, mulher de Deus. Deus abençoe, continue te revigorando as suas forças, continue te dando inteligência, sabedoria, que o Senhor possa visitar você e toda a sua casa, suas filhas, netos, que a graça de Deus esteja sobre ti. E que ainda, até o final desse ano, muitas surpresas, muitas alegrias possa vir e instalar neste lugar e no seu coração também. E você testificará que só o Senhor é Deus. Porque há coisas que a gente vive que realmente, só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Momento maravilhoso do louvor, irmãos? Essas meninas louvando, os rapazes. E eu queria liberar uma palavra para essa irmãzinha que está com o bebê na mão. Eu não sei se todos já perceberam ou se alguém já te falou, mas o seu olhar diz muita coisa. O seu olhar, você consegue sorrir pelo olhar. Vocês conseguem olhar para ela e ver isso? O olhar dela sorri. O seu olhar diz muita coisa. Eu não sei se você é a líder, responsável, fundadora desse ministério de louvor, mas muitos não querem te ver nesse louvor, nesse ministério. Muitos podem dizer que isso é muito pouco para você, que é muito grande. Talvez você não se vê assim, grande. Mas muitos olham para você e podem até cochichar entre o outro e dizer: o que ela está fazendo lá? Ela canta bem, ela tem postura, tem beleza. Ela merece muito mais. E muitos vão vir querer colocar isso na sua mente. Que você merece muito mais, que você merece estar em lugares ou num grupo de louvor muito melhor. Mas o Senhor tem te chamado e você sabe que a sua vida é um processo. E às vezes que você tenta passar à frente desse processo, o Senhor te pega e põe de trás de novo. Filha, viva esse processo. Conclua esse processo. E o Senhor manda te dizer: esse tempo de louvor aqui é um processo, é um tempo. Porque eu não te vejo cantando por muito tempo. Você é uma missionária, uma pregadora, uma mulher que Deus chamou. E a sua beleza não é só para o louvor. Você entrará em lugares onde muitos não falam de Jesus.
Você entrará em lugares aonde muitos vestem gravata e terno, não por conta que é para os pastores, mas porque tem uma patente maior. Então o Senhor não te deu essa beleza, o Senhor não te deu esse olhar que diz muita coisa à toa. Você vai pisar em lugares e pregar aonde muitos queriam, mas Deus escolheu você para isso. Então, minha filha, não se rebaixe, não pense que você não tem nenhuma autoridade. Você não precisa nem abrir a boca para ter, porque o seu olhar, a forma que Deus te deu essa unção de olhar, muitos demônios já caem por terra e as portas vão se abrir. Descanse o coração. O que é de Deus, a bondade de Deus virá sobre ti. Você não vai precisar correr atrás de nada. Virá sobre ti. Então tome posse, seja feliz, desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida e não pule processos. Porque se começou, tem data para terminar também. Amém? Glória a Deus. Agora eu posso pregar, irmãos? Foi colocado um tema, né? Foi orado e o Senhor liberou sobre a liderança um tema: eis-me aqui, envia-me a mim. E todas as vezes que há um tema, e todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de ministrar, eu fico remoendo e remoendo e remoendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela ainda continua curando. A palavra de Deus, ela ainda continua libertando, restaurando. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem entrado em lugares aonde que muitos pensam que não há como mais. Lá na CPP, a palavra entra, irmãos. Lá onde o livro da capa preta não pode entrar, entra. Porque o Espírito Santo não precisa de passaporte, não precisa da alfândega, não precisa de autorização. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer liberar uma palavra, seja para um muçulmano, seja para um idólatra, seja para um ancião, seja para um bilionário, seja lá para quem for, irmãos, Ele cumpre, Ele fala, Ele envia os seus missionários, Ele envia quem Ele quiser. Mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. E por isso que você está aqui sentado nessa cadeira me ouvindo. Porque é mais uma promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, continua rasgando processos de divórcio. A palavra de Deus continua liberando palavras de libertação, de cura e libertação. Pregue essa palavra, irmãos, em tempo ou fora de tempo. Declare essa palavra dentro da sua casa, sobre a sua vida e sobre aqueles que estão ao seu redor e derredor. Coloque a mão na sua cabeça e declare a palavra. Levante as suas mãos e declare a palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Manuseie, declare. Pare de murmurar e comece a declarar mais a palavra. Porque essa palavra de Deus é a palavra de Deus imutável. Muitos querem acrescentar, mas essa palavra não precisa se acrescentar. Já foi consumado. E é essa palavra, por essa palavra de Deus que nós estamos aqui, irmãos. Não é a palavra da Rosângela, não é a palavra da pastora Gorete, não, irmão. Nós estamos aqui pelo poder da palavra de Deus. Porque quando Deus decreta, Ele cumpre. Porque quando Deus faz, Ele faz. E faz a obra por completo. E aqui em Isaías, capítulo 6, que é uma passagem muito conhecida, começa com uma morte. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas o ministério de Isaías começa com um luto. O ministério de Isaías começa com um luto. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías 6:1, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, em um tempo de luto, em um tempo de lágrimas, de dor, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nós ouvimos, lemos de homens de Deus, de mulheres de Deus, aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, dizendo: eis-me aqui. E eu fui pesquisar, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 16,
Samuel responde a Deus, porque o Senhor o chama. E ele responde como? Eis-me aqui, Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 46, versículo 2, Jacó responde a Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, Moisés responde lá na sarça, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Também, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11, Abraão. Na verdade, quase todo o capítulo 22, não só Abraão, mas como Isaac também, declara por várias vezes: Senhor, eis-me aqui. É aquela passagem aonde o Senhor pede para que Abraão sacrifique o seu filho. E que Abraão responde? Senhor, eis-me aqui. Em Atos capítulo 9, versículo 10, Ananias responde através de uma visão que ele teve. Vai lá em Paulo, ore pela vida de Paulo. E o que ele responde? Eis-me aqui. E quando fala-se de eis-me aqui, eu entendo que é uma forma de demonstrar prontidão. Porque ninguém vai falar eis-me aqui aleatoriamente, sem saber qual é a voz que manda, qual é a voz que chama. Se Abraão falou eis-me aqui, é porque ele sabia, estava com seus ouvidos abertos e entendendo quem chamava ele. Se Jacó disse eis-me aqui, é porque ele sabia e entendia a voz que chamava ele. Então eis-me aqui é uma forma de demonstrar prontidão. E quando se fala de prontidão, irmãos, é como se eu visse alguém chegando e falando assim: eis-me aqui, o Senhor me chamou, o Senhor me deu um hino, papel e caneta, eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes achamos que o eis-me aqui é pegar avião e ir para fora. Irmãos, o eis-me aqui é dentro de um quarto, 15 para as 4 da manhã. O eis-me aqui, irmãos, não é um passaporte também. Mas o eis-me aqui, irmãos, o Senhor chama na calmaria. Porque na calmaria você ouve a voz de Deus e não confunde com outras vozes. Porque hoje tem voz demais, irmãos. Hoje tem voz demais. E quantas vezes nós temos confundido? Então esses homens e mulheres de Deus não confundiram. Prontamente disseram: eis-me aqui. E com atenção. Isso demonstra que você não está disperso ou aleatoriamente sem nenhum foco. E nem focado em algo, mas sim na voz que você ouve. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você sabe diferenciar a voz de Deus? Você sabe dizer quando é Deus falando com você, irmãos? Porque nada melhor do que você estar agitada, ansiosa, e vem aquela palavra do Espírito Santo no seu coração, e em meio àquela tempestade, aquele turbilhão de coisas, você sossega a sua alma. Como diz o salmista: sossega-te, alma. Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu o louvarei. Está cansada? Fadigada? Os tempos têm sido difíceis? Irmã, é verdade, não é mentira não. Mas sobre tudo isso, o que você deve guardar é o seu coração. Irmãos, guarda o seu coração, porque é o procedente do bem e do mal. O Espírito Santo tem sim falado com você. E não é só com quem está com o microfone na mão, é com você. Eu lembro, meu irmão, irmãos, que o Senhor me chamou para missões no campo missionário. Eu conheci missões no campo missionário. Eu não sabia o que era missões. Ninguém nunca tinha falado para mim. Eu aceitei Jesus em 2010. E eu não sabia, não entendia. E o Senhor me chamou no campo. Quando Ele me colocou dentro de um avião. E eu fui parar lá em Portugal.
E o Senhor começou a falar comigo sobre vidas, sobre almas. Sabe como? Através dos portugueses. Porque eu não aguentava, irmãos, quando eles conversavam. Quando os portugueses começavam a conversar, eu ficava agoniada, eu não queria ouvir. Por quê? Porque brasileira, fora do Brasil, é tomada como vocês sabem. E ali, se eu andava na rua, mexia. Não porque ela se sente, não, irmãos, é porque ela é assim mesmo. Então, quando eles abriam a boca, eu já ficava, caladinha na minha. E o Senhor começou a falar para mim sobre o eis-me aqui, envia-me a mim. E como um ato profético, e não aceitando aquela situação, eu comecei a andar sobre aquela cidade, Valença do Minho. Eu amo os portugueses. Eu estou aqui para declarar a palavra sobre os portugueses. Vocês são uma bênção. Eu amo a vida. Irmãos, eu comecei a declarar. Quando eu menos esperei, a minha casa estava cheia de portugueses. E esse aqui abrindo as portas da janela, procurando macarrão. Vamos fazer macarronada. E hoje, irmãos, tem uma igreja lá em Portugal, Valença do Minho, aonde começou na minha casa, de uma forma muito simples. Tirava sofá, tirava mesa, tirava cadeira, colocava o púlpito, o pastor vinha, pregava para os africanos, portugueses. E hoje essa pequena igreja, hoje está dentro de um cinema, lá em Portugal. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque é um lugar, irmãos, precoce de palavra. É um lugar onde muitos não querem ouvir. É um lugar onde muitos dizem, mi Deus é isso aqui, ó, meu dinheiro. Eu cago em Deus, irmãos, eu cago em Deus. Não preciso dele. Eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o meu status. Quantas vezes, irmãos, nós íamos conversar, falar de Jesus, e eles diziam, não, mi Deus é isso aqui, ó. Pegava a chave do carro do ano, é isso aqui. Eu não preciso, eu não quero. E ali como que Deus nos deu a estratégia para ganhá-los? Convivendo, caráter. Ele sentando com você. Isso vai 1 mês, isso vai 2 meses, isso vai 3 meses. E ele vê que você não é um brasileiro que rouba. Eles vê que você é um brasileiro que fala, 3 horas eu estou aqui. E 3 horas você está lá. Opa, eles têm palavra. Onde és a tua igreja? Porque eu quero ir. Através do caráter, irmãos. Por isso que muitas vezes nosso caráter fala muito mais que 10.000 palavras que nós vamos falar. Então Isaías, irmãos, começa o seu chamado em um tempo difícil. Mas ele não confunde a voz de Deus. Jacó não confunde a voz de Deus. Abraão não confunde a voz de Deus, porque ele dizia, eis-me aqui. Eis-me aqui confirma o que o irmão falou quando estava cantando aqui. Então eu abri o caderno e mostrei para o meu esposo, Deus proverá. Irmãos, o eis-me aqui é acompanhado com Deus proverá. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. O eis-me aqui, ele é injunção em viver pela fé. O eis-me aqui é depois de um luto. O eis-me aqui é também ver a glória de Deus. Mas o eis-me aqui carrega renúncia. O eis-me aqui, irmãos, carrega muitas das vezes estar disponível, como foi cantado aqui. Eis-me aqui, estou disponível. Irmão, será que realmente nós somos disponíveis? Porque cantar é fácil. Agora falar para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, é decisão. Irmãos, é decisão de verdade. É decisão de verdade. E nós vimos como esses homens e mulheres de Deus, como Samuel, Jacó, que nós mencionamos aqui, eles falaram, eis-me aqui, e caminharam segundo essa palavra. Não retrocederam, mas permaneceram. Pega na minha bolsa lá aquela dinâmica que eu trouxe para, por favor. E eu queria, irmãos, trazer para vocês uma rápida dinâmica para que vocês venham entender sobre o eis-me aqui. Porque às vezes, irmãos, falar eis-me aqui pode até ser moda, como falar que é crente. Hoje todo mundo é crente. E talvez por um momento de emoção você diz eis-me aqui.
Ou talvez por um momento ali de quebrantamento, de lágrimas, você diga: eis-me aqui. Mas eu queria fazer essa dinâmica que enquanto eu estava ali escrevendo essa palavra, o Senhor falou, faz assim, assim, assim. Que muitos ali vão entender o que eu quero dizer. Então eu queria chamar uma pessoa aqui, um irmão, uma irmã, corajoso, que venha fazer essa dinâmica aqui comigo. Amém. Vou deixar o microfone um pouquinho. Só um. Vamos fazer aqui em cima, todo mundo vê. Vocês estão vendo bem, né, irmãos? Eu queria que o irmão rebentasse esse barbante. Faz força aí, rebenta. Mostra pra eles. Ó, foi rápido. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi rápido. Só porque o irmão, um dia pela emoção, ele disse: eis-me aqui. Mas ele esqueceu e minha mim. Porque hoje eu digo assim: Senhor, eis-me aqui, mas envia o Marcelo. Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, mas envia a pastora Gorete. Eu não. E o irmão agora está nessa posição. Ele disse: eis-me aqui na emoção, mas o envia-me a mim. Aí o que acontece? Esse aqui é o cordão do pecado. E ele disse: eis-me aqui, mas ele continuou dormindo com a namorada, irmãos. Ele disse: eis-me aqui, mas ele continuou dando só uns gole. O que tem? Tem nada a ver. Ele disse: eis-me aqui para o Senhor, mas ele continuou mentindo. Ele continuou tendo as práticas pecaminosas. É só uma revistinha, não tem nada não. Mas ele toda vez no culto diz: eis-me aqui. Ele já até sabe o tema do congresso e está prontinho para dizer: ó, eis-me aqui, Jesus. Mas ele diz o eis-me aqui é da porta para dentro da igreja, porque da porta para fora não tem mais eis-me aqui. E ele fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, mas continua pecando, mentindo. Ele continua na prostituição, ele continua bebendo, ele continua na roda dos escarnecedores, e ele continua agradando a carne dele. Eu vou me submeter para uma mulher? Pastora Lourdes, nada, ela é mulher. Para mim, mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Uma mulher vai mandar em mim? Pô, não vai não, eu vou fazer confusão aqui dentro. Vou falar mal, porque mulher não manda em mim não. Eu sou o cara, ninguém manda em mim. E a sua carne própria te comandando. E o pecado te envolvendo, e você disse que eis-me aqui. Mas o envia-me a mim de jeito nenhum. E ele vai te enrolando, ele vai dizendo que não tem nada a ver, é só uma ficada, é só uma cheirada, é só uma fumada, é só uma mentirinha, é só uma tendinha, que não tem problema. No culto que vem, no domingo que vem, você diz: eis-me aqui de novo. Porque é graça. A graça de Deus é igual um cartão de crédito. Eu passei ali e já estou com a minha cota. Então a graça de Deus, ela me alcançou. Eu posso fazer o que eu quiser, porque amanhã eu peço perdão para Deus, Ele tem que me perdoar. Só porque, irmãos, para aquele que tem chamado, a coisa pior que tem de você ser enrolado, totalmente envolvido nessa trama, é que agora, irmãos, o diabo olha para você e falou: você falou eis-me aqui? Mas agora você é eis-me aqui para mim. Porque agora você tenta se libertar, irmãos, igual você quebrou aquele barbante. Vai, força. E ele tenta, irmãos. Ele fala: agora eu quero, vai, tenta. E não consegue. Mas esse não é o pior. O pior, irmãos, é porque ele foi se enrolando tanto, se entregando tanto, que agora é o diabo que leva ele para onde ele quiser. Para onde ele quiser, ele leva igual um cavalo. Igual um cavalo. Ele vem, é aqui que eu quero que você fica. É só uma ficadinha. E aí ele acha que é tudo normal. E o diabo aqui, ó aqui o ex dele, aqui o ex dele. É pra mim. Porque eu sei que é tudo da boca. Não é verdade.
Mais um dia, qual que é seu nome? Mais um dia o Alessandro falou, chega. Não, eu entendi que não é só falar, eis-me aqui. É também dizer, envia-me a mim. Porque da onde eu saí, eu não volto mais. Porque o que Deus fez na minha vida, eu preciso testemunhar. Eu preciso falar. E realmente, ele entrega a sua vida a Jesus. Ele confia em Jesus. Pega aqui, amor. E Jesus começa a trabalhar na vida dele. Jesus começa a mostrar para ele que Deus quer enviá-lo. Então ele purifica. Ele começa a lapidar. Ele começa a levar lá no oleiro. Começa a trazer uma nova vida. E ele começa a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu entendi que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu entendi que eu sou uma nova criatura e o diabo não tem mais domínio e poder sobre a minha vida. O eis-me aqui precisa ter um peso sobre a sua vida, irmãos. As palavras de Deus precisam ter um peso em nós. E eu falo, não é um peso de fardo, mas é um peso, irmãos, de glória, de liberdade, de dizer, eis-me aqui. E agora, envia-me a mim, Jesus. Eu entendi, pode ir, irmão, pode ir marchando. E assim é sobre as nossas vidas, irmãos. Aqui eu contei a minha história, aqui eu contei a sua história. Talvez ainda você está amarrado nas coisas deste mundo. Talvez você ainda está embaraçado nas coisas deste mundo. Talvez agora você não consegue decifrar qual é a voz de Deus, qual é a sua, se é a sua própria voz, e você está andando perdido, sem direção. Compara Deus com liderança. Deus não é liderança. Deus é Deus e não falha. Ele trata, Ele fere, Ele cura, porque Ele ama. Talvez você está confundindo Deus com o seu pai que te abandonou. Deus não é seu pai que te abandona. Deus é um pai que reconstrói uma paternidade verdadeira. Talvez você está confundindo Deus com sua mãe, que te rejeitou quando você estava no ventre, quando não te aceitou na juventude, quando você perguntou aonde ela estava, porque eu fui abusado, e ela fingiu que não estava vendo. Não compare Deus com a sua mãe, que fingiu que não estava vendo. Porque o que você passa hoje, Deus não finge que não está vendo. Deus tanto vê que Ele está aí contigo. Deus tanto vê que Ele diz, eu só quero o teu coração. Eu quero lapidá-lo. Eu quero enchê-lo. Eu quero transformá-lo. Eu quero arrancar das tuas mãos toda algema, toda cadeia, toda prisão sobre a sua vida. Envia-me a mim. Vem depois de eis-me aqui. Você diz, olha, é tão interessante, irmãos, que quando nós dizemos assim, Senhor, eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Mas o envia-me a mim, irmãos, é decisão. Eu me lembro que no ano de 2023, Deus abriu a porta para eu fazer uma escola de missões lá na MCM em Trindade. Talvez alguns conheçam aqui, do pastor José Rodrigues. 1 ano, irmãos. Só tinha um detalhe, tinha que morar dentro daquela chácara. E aí, casada, isso eu já tinha 12, 13 anos de casada. E eu comecei a falar para o Senhor o desejo do meu coração. Senhor, eu amo missões. Porque o Senhor, irmãos, Ele sempre me enviou para o campo, mas eu não tinha teoria. Eu sempre tinha prática. Senhor, graças a Deus, eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. Eu não me vanglorio com isso. O Senhor já me deu oportunidade de ir para a África. O Senhor já me deu oportunidade, como o irmão estava falando aqui, Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia. A última viagem foi Pernambuco. Pela graça de Deus, irmãos, pela bondade do Senhor. Moramos em Portugal 5 anos, implantamos uma igreja ali, pela graça de Deus. Mas eu queria sentar e ouvir. Eu queria sentar e aprender. Eu queria sentar, ler, aprender de alguém, de pessoas, de pastores, de professores. E nisso meu esposo visitou comigo a chácara e prontamente ele falou, amor, eu só não vou te abençoar, como também eu vou ofertar na sua vida.
Falei, ô meu irmão, o Senhor faz a obra por completo. Ele deu metade da mensalidade e a igreja que eu estava congregando, a outra metade. E assim eu fui, irmãos. Fácil? Foi não. Eu saía, o diretor falou para mim, falou, olha Rosângela, como você mora em Goiânia, eu vou liberar você ou na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. E assim acontecia, eu era liberada no sábado de manhã, quando tinha jejum, 2, 3 dias só na água. E aí quando terminava o jejum, ele falava, Rosângela, pode ir. E eu tinha que voltar até domingo 10 horas, porque 10 horas desligava todas as luzes. Então eu cultuava na minha igreja, terminava o culto, quando dava ali 9h30, o culto não tinha terminado, eu tinha que sair antes de acabar, pegava minha motinha, que na época eu tinha uma bis, pegava minha motinha e irmãos, pegava aquela, não é perimetral não, aquela GO e ia, pã, irmãos, é Deus provendo todas as coisas. E nisso foi um ano, irmãos, um ano onde eu ouvi muitos falando assim, você vai deixar seu marido? Irmã, vigia, isso é bandeja do diabo. Não faça isso, um homem novo, com empresa, ele vai te deixar por outra. Quantas vezes eu ouvi, irmã, você vai deixar sua casa? Como que é isso? Vai deixar seu lar? Irmãos, enquanto o povo estava falando, eu estava na minha motinha indo. Enquanto o povo estava falando, eu estava estudando. Enquanto o povo estava falando, Rosângela, você concluiu, está aqui seu diploma. É assim na nossa vida, irmãos. Se você fala, se você faz, vão falar. Se você não faz, vão falar do mesmo jeito. Então faça. Faça, irmãos. Porque o galardão vem do Senhor. Aleluia, o galardão vem do Senhor. Haverá renúncia no eis-me aqui. Envia-me a mim. Falar, irmãos, que seja um peso de glória sobre nós. Que quando nós abrirmos a nossa boca e dissermos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, seja uma decisão verdadeira do seu coração. O seu campo missionário pode ser aqui no Projeto Emanuel. O seu campo missionário pode ser na sua casa. O seu campo missionário pode ser lá no seu trabalho. O seu campo missionário, irmãos, pode ser fora do Brasil. O seu campo missionário pode ser na fila do supermercado, na fila do banco, aonde muitos murmuram e murmuram e murmuram. E você diz, esperarei no Senhor com paciência. Calma, minha irmã, vai chegar a sua vez. E o Senhor te honra no meio daquela fila de banco, no meio daquela fila de supermercado. Hoje o meu gabinete, irmãos, é atrás de um balcão de uma açaiteria. Nós temos uma açaiteria e eu atendo, e pessoas ali que já falaram para mim. Eu saí de casa e eu decidi vir aqui para me poder respirar, para me poder conversar um pouco. E quando saem dali falando, nossa, mas como eu estou melhor. Nossa, mas como eu me senti melhor. Sexta-feira, hoje é sexta, quinta, ontem, né? Tinha uma moça lá que ela é do candomblé. E ela toda semana vai lá, ela abre o coração. E ela fala sobre relacionamento, sobre academia. Irmãos, ela conta de tudo. E ela disse a mim, eu sou do candomblé. Mas tem algo, um brilho. Mas é o Espírito Santo. É o Senhor. Então quando nós decidimos dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Entenda o peso das suas palavras. Entenda o peso da glória de Deus. Porque o Senhor vai te honrar. Os seus pés vão pisar aonde você nunca imaginou que vai pisar. Mesmo que você tenha um passado sujo. Mesmo que nessas mãos já viu arma, faca. Mesmo que sobre esse peito já foi apontado arma, já foi apontado faca. Mesmo que sobre essa boca só saía palavrão, difamação. Você ria dos crentes, dizia nunca vou ser um. É você mesmo que Deus te achou no meio da multidão. E é você mesmo que Ele quer. E Ele quer te honrar. Ele quer te enviar. Por conta da decisão sincera que teve no seu coração. Às vezes quem chora, quem fala, quem berra, não teve tanta decisão como você teve no seu coração. Mesmo que o seu homem interior se corrompa. Mesmo que muitos olhem e julguem, não vai dar em nada, não vai chegar em nada, não vai fazer nada. Deus pode mudar a sua história no estalar de dedo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
As coisas não tem que estar acontecendo do jeito que você quer. As coisas não tem que acontecer do jeito que você planejou, do jeito que você sonhou. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, você disse: Senhor, eis-me aqui. É como aquela canção da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Então já não vive você, irmãos. Cristo vive em você. Seus planos, os seus caminhos, a sua vida está nas mãos do grande eu sou. Então vai acontecer segundo o desejo dele, segundo o decreto dele, e alegrará o seu coração. Porque o eis-me aqui, envia-me a mim, foi diferenciado. Foi feito em uma decisão verdadeira. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa rica palavra. Essa palavra, Jesus, que traz libertação sobre nós, que traz cura sobre nós. Que o eis-me aqui, envia-me a mim, tenha um peso de glória sobre nós. Que haja uma decisão verdadeira, que haja uma decisão que aonde, Jesus, nós venhamos crer e acreditar que o Senhor é o Deus que cumpre promessas. Assim como foi na vida de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Samuel, aonde se prontificaram e disseram: eis-me aqui. Que assim seja sobre as nossas vidas. Aqui, Jesus, tem missionários, aqui tem levitas, aqui tem homens e mulheres de Deus que nas tuas mãos são dunamis, são uma dinamite no mundo espiritual. E eu creio, Jesus, que todas as vendas dos nossos olhos, tudo aquilo, Jesus, que vem para nos tirar do foco, do caminho, tudo aquilo que vem para confundir a promessa do Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. E nós declaramos que somos livres, somos libertos. Declaramos que a tua potente mão está sobre nós, que nenhum mal vai nos acontecer, que praga alguma chegará na nossa casa, e que nós viveremos a promessa de Deus. E que nós viveremos a promessa de Deus, porque nós cremos e sabemos que o Senhor não é homem, não é gente para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós não nos arrependemos também, Jesus, de ter entregado a nossa vida ao Senhor, de ter colocado a nossa vida, Pai, em dispensação do Senhor. E eu creio que o melhor do Senhor está por vir. Eu creio que a bondade do Senhor, a verdade do Evangelho, seguirão todos aqueles que creem. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você está vendo essa plaquinha aqui? Vou falar que eu estou incomodada desde o início do culto. E o Marcelo sabe, irmãos. Mas eu entendo que isso aqui é profeticamente. Isso aqui está ao contrário, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso aqui está ao contrário, sim ou não? Lê aqui para mim essa frase. Está ao contrário, sim ou não? A vida de muitos aqui podem estar assim. Totalmente ao contrário. Você está vendo tudo ao contrário. Entendendo tudo ao contrário. Mas o que Deus quer fazer na sua vida, irmãos, é colocar as coisas legíveis. Agora vamos ler? Jesus, nosso convidado de honra. Quem colocou isso aqui, não colocou, foi falta de... Não, irmão, foi propositalmente. Isso aqui é profético. Não é porque eu espiritualizo tudo, não, porque isso aqui é profético. A sua vida pode ser que estava toda ao contrário, mas hoje Deus endireita. Mas hoje Deus endireita. E quem pegar essa palavra, irmãos, viverá e comerá o melhor dessa terra. Amém? Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. E não foi nada combinado. Glória a Deus. Amém, pastora. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quero agradecer aqui os pastores, os missionários, os levitas, os nossos convidados que vieram nessa noite. Amanhã teremos mais. E nós iremos aqui muito alegrar na presença do Senhor. Pastora Lourdes, nossa pastora presidente, amém? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus.
Quero agradecer, né, os convidados, cantores, né? Dedé Neres, Camilo, pastor Marcelo, pastor Elisângela, Deus abençoe. O Júnior, lá do pastor Pedro. Uma hora você vem louvá-lo aqui, hoje o tempo está meio avançado. Nós vamos convidar você para estar louvando aqui nessa casa. O outro obreiro que veio com ele, todos os irmãos, o Eric, a igreja que veio, né? A esposa, né? Não, assim. A nenenzinha é sua, Eric? Não? Deus abençoe vocês, todos os visitantes, que Deus abençoe. Nós agradecemos ao Senhor. Hoje é o nosso 8º congresso dentro de 9 anos. Um ano nós ficamos sem congresso. E hoje aqui nós estamos louvando o Senhor, agradecendo o Senhor. Grandes coisas Deus tem feito nesse tempo do Projeto Emanuel, que são 16 anos. E esse congresso era um propósito nosso, desde o início, termos um congresso anual. E o Senhor tem nos abençoado. E eu quero agradecer a todos os irmãos que compartilharam desse momento conosco, desse sonho conosco. Que Deus nos abençoe, guarde e leve aos nossos lares em paz. Vamos agradecer? Obrigado, Deus, que o Senhor nos abençoe e guarde, que as tuas mãos sejam sobre nós. O Senhor nos leve e abençoe os nossos lares, que o Espírito Santo do Senhor possa continuamente estar ministrando esses testemunhos, essas palavras sobre os nossos corações, Deus. Faça em nossas vidas, segundo a tua vontade, ó Deus. Eis-nos aqui, envia-nos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do amor de Deus permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Nós dizemos, Deus nos abençoe em nome de Jesus.